Bhavishta Supurakam Guru Ganaira Shishya Sambhushitam Chintya Chintya Samasta Vedanipunam Shri Rupa Pantanugam Govindam Vidamujvalan Varatanam Bhaktyam Vitam Sundaram Vande Vishwagurum Chadivya Bhagavat Premnoi Pradam Vanchakalpatarubhyascha kirpasindubhya evacha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. Om Agyanantimirandasya Gyanagyanam Shalakaya Shashuram Militamena Tasmai Shri Gurave Namaha. Jai Gurudev, Jai Gurudev, Jai Gurudev, Jai Gurudev. Do nosso grupo de astrologia védica, o grupo Singulares. Então, queria começar de uma maneira diferente hoje, que é uma coisa que eu sempre esqueço de pedir para vocês darem um like, pedir para colocar para seguir, fortalecer o grupo e impulsionar o canal também para que esse conhecimento possa chegar a mais pessoas. E eu digo isso porque o propósito mais elevado do grupo da gente é realmente tentar transmitir o conhecimento mais elevado e mais apropriado para a gente encontrar o caminho da evolução e do desenvolvimento da nossa consciência nessa vida. Entendendo que isso é temporário. Então a gente tem agora a oportunidade de fazer o melhor que a gente puder para salvar e dar um propósito para a nossa existência. E esse propósito, a gente pensa objetivamente, é uma ação concreta. E essa ação concreta, ela parte de um ponto subjetivo e de um ponto objetivo. O ponto subjetivo, ele é interno na gente, relacionado à nossa profundidade na busca pelo conhecimento transcendental e os parâmetros mais elevados que orientam o nosso caminho e a nossa jornada nesse mundo. E a parte objetiva é justamente colocar esse conhecimento em ação, entendendo que estaremos completamente submetidos aos resultados dos nossos próprios karmas. E karma é o resultado dos nossos pensamentos, sentimentos, desejos e ações que a gente vai vivenciar a soma de todas as nossas vidas passadas. Então a gente tem acesso a uma parcela disso nessa vida, mas a gente tem oportunidade de resolver essa parcela. E através da resolução dessa parcela, talvez a gente consiga a absolvição, a resolução de várias outras parcelas, porque a nossa dedicação sincera em buscar pela resolução desses karmas já qualifica a gente para receber a maior de todas as bênçãos, que é a misericórdia transcendental, que livra a gente do condicionamento do nosso próprio karma. E o parâmetro filosófico fundamental que orienta o estudo da gente está presente no Bhagavad Gita. E a gente tem acesso a isso muito facilmente. Então, pelo nosso grupo de estudos aqui no canal do YouTube, pelo podcast que está no Spotify, a leitura completa do Bhagavad Gita com os comentários, vocês podem acompanhar. E também a gente tem um outro grupo de estudo que faz esse aprofundamento no Bhagavad Gita, que é um grupo também aberto para todo mundo. O que eu quero dizer é o seguinte, no Bhagavad Gita, Krishna orienta a respeito de todos os tipos de atividades que a gente pode executar e o resultado último, alcançando a perfeição de cada uma dessas atividades e de todas essas atividades, qual é a mais elevada e qual é a que entrega o melhor resultado. Isso é o Bhagavad Gita. E o Bhagavad Gita é a Upanishad
é a conclusão filosófica que resume todas as escrituras transcendentais, todas as escrituras védicas, principalmente o Srimad Bhagavatam e o Mahabharata, que são conhecidos como Bhagavad Purana, que é o néctar das escrituras transcendentais. Então, do néctar das escrituras transcendentais foi extraído as gotas preciosas que sintetizam essa grande bênção que foi transmitida diretamente pela Suprema Personalidade de Deus. Então, eu oriento, acho muito interessante estudar o Bhagavad Gita, principalmente para entender o que é karma. E através do entendimento do que é karma, a gente consegue entender qual é a informação que está contida no mapa natal, e nos mapas divisionais, na nossa concepção, que é bem complexa dos giotes, sobre a nossa carga kármica e existencial. Então, quando a gente olha para o mapa, é muito interessante, né, a gente pensar o seguinte: o objetivo máximo é alcançar a transcendência. Mas para alcançar a transcendência, existe todo um processo. Esse processo, filosoficamente, é descrito como Bhakti Yoga. O que é Bhakti Yoga? É o atalho. Mas é um atalho fácil? Não. E ele encurta muito o caminho, ele encurta muito o caminho. Mas quanto mais curto e rápido você quiser que seja o seu caminho, mais esforço na direção de alcançar Bhakti você vai precisar. Como eu já falei várias outras vezes antes, para a gente ocidental, contemporâneo, Bhakti puro é impossível. A gente sempre vai ter Bhakti associado a Jnana e a Karma, e isso é o Bhagavad Gita. A primeira sessão do Bhagavad Gita fala sobre Karma Yoga, a sessão central do Bhagavad Gita fala sobre Bhakti Yoga, a sessão final do Bhagavad Gita fala sobre Jnana Yoga. E é da combinação dessas energias, dessas forças e dessas instruções que a gente desenvolve o nosso processo de vida espiritual. O nosso processo de vida espiritual é ativo. Ativo. Então a gente precisa agir apropriadamente. E a ação apropriada que visa resultado material, é conhecido como karma kanda. Karma kanda é negativo? Não. Mas karma kanda visa resultado material, acabar com o sofrimento material. O que a gente busca é a libertação, não no sentido de mukti, não no sentido de moksha, mas no sentido de alcançar a transcendência. Libertação de quê? Do ciclo de nascimentos e mortes. Não é a libertação da ação, é levar a ação para o plano positivo. Essa é uma instrução dos nossos mestres espirituais. Isso é quase um segredo espiritual. Não é fácil chegar nesse ponto. Então, eu já vou ler aqui a pergunta da Pétria. O que eu quero trazer na observação sobre o mapa é o seguinte: a distribuição das casas do mapa mostra para a gente a forma como se desenvolve o processo de alcançar a transcendência. Ele é cíclico, mas ele é progressivo e dinâmico. Então quer dizer que o ciclo não se fecha sobre si mesmo. Por quê? Porque ele é uma espiral, mas é uma espiral multidimensional. O cara pensa, como assim uma espiral multidimensional? Não é simplesmente um caminho espiralado. São infinitos caminhos espiralados que se manifestam a partir de todos os pontos. Aí o cara fala, caraca, não entendi, velho. Aí a gente tem que voltar para o entendimento das dimensões. A primeira dimensão é um ponto. A segunda dimensão é uma linha. Uma linha é formada por pontos. Só aqui a gente já consegue entender o seguinte: de uma dimensão sobe uma espiral, de uma linha vão surgir várias espirais a partir de cada ponto que conecta essa linha. Quando você vai para um plano,
infinitas espirais vão se manifestar desse plano, que é a organização de vários desses pontos. Quando você leva esse plano para uma forma geométrica, de todos os lados possíveis dessa forma geométrica vão surgir mais espirais. Quando você leva isso para uma quinta dimensão, você vai ver que vão ter planos invisíveis que se manifestam. Esses planos invisíveis que se manifestam é o caminho que a gente está tentando chegar. Por quê? Porque todos os planos visíveis são calculáveis. Você olha o plano visível, você vê o caminho que ele vai dar, você vê o resultado. Isso está dentro do princípio de Karma Kanda, uma ação que visa um resultado objetivo. Quando a gente entra dentro do plano de Bhakti, a gente tem que transcender, a gente tem que ir para além do que é visível materialmente. Por quê? Porque a nossa capacidade sensorial é limitada, ela não representa a totalidade, nem mesmo da matéria. Como é que a gente quer conceber a transcendência? Então, quando a gente olha para a ideia de libertação, é libertação do condicionamento egoísta do karma, para que a nossa ação objetiva seja projetada para o bem infinito. Como é que isso está nas escrituras? Regue a raiz da árvore, vá para a fonte original. Então, quando Krishna fala, né, a gente volta para o segundo capítulo do Bhagavad Gita, Krishna fala, agrade os deuses. Eles são os meus intermediários no plano material. Agrade os deuses. E coisas auspiciosas vão vir para você. Beleza, no plano material. Depois Krishna fala, mas se você quiser, você pula todas essas etapas e vem diretamente para mim, eu realizo todos os seus desejos e eu levo você para o plano onde tudo é eterno, infinito e pleno de êxtase. Então, esse é o cálculo que a gente tem que pensar com consciência. Eu estou olhando para os resultados materiais, ou eu estou tentando trabalhar a minha parte espiritual, onde eu não vou poder calcular um resultado objetivo e concreto. Por quê? Aí é onde a gente entra dentro do outro conceito. Tudo o que a gente precisar para o serviço vai se manifestar, desde que a gente entenda que é para o serviço. Tudo que for para o nosso desfrute, tudo que for no plano da exploração vai gerar sofrimento e sacrifício. A gente vai precisar sofrer e sacrificar a nossa vida para alcançar. A mesma coisa poderia ser alcançada no plano devocional. A mesma coisa, desde que você tivesse a intenção de usar aquilo para serviço. É um paradigma, é uma mudança de paradigma, é uma mudança de perspectiva. A ação continua existindo, a gente não rejeita, a gente não renuncia à ação. Então, isso é o que? Karma Yoga. E aí, depois a gente vai entender a renúncia, Karma Sannyasa Yoga. Beleza, por que eu estou trazendo isso, né? Aonde a gente quer chegar com isso? Quando a gente olha para o mapa, primeiro tricona, Dharma. O que é que o tricona do Dharma fala? Autoaperfeiçoamento. Por que autoaperfeiçoamento? Porque começa com a casa 1, o eu. E aí tem um detalhe. A casa 1 já é um resumo do mapa. Se você olha para a casa 1 já contou a história, pô. O cara fica, mas meu sol tá em tal lugar, minha lua tá em tal lugar, meu planeta regente tal tá em tal lugar. Véio. A história é contada através do ascendente. É o ascendente que conta a história, véio. É o ascendente. Então, assim, o ascendente vai trazer já a composição harmônica que você vai reverberar ou dissoar durante a sua vida. Então, você olha para o seu tricona de Dharma, você vai ter lá, tipo, o ascendente, né, que eu acabei de falar, a casa 5 relacionada à expressão do amor, relacionada à criatividade, relacionada aos filhos também, mas relacionada principalmente aos méritos espirituais. Porque se vai sair alguma coisa boa da casa 5 ou não, depende do mérito espiritual que você tem.
E para você receber ou não esse mérito espiritual depende da casa 9, que é a casa do Dharma. Mas como a gente olha para a casa do Dharma? A casa do Dharma dá orientação filosófica, escritural e pessoal. Através de quê? Guru, Shastra e Sadhu, associação. Então, tudo tem que estar compondo essa energia da casa 9. Você precisa de orientação apropriada, de referências escriturais apropriadas e, inevitavelmente, para praticar a sua vida espiritual, você precisa de relacionamento. Beleza. Tem é a casa 11. A casa 7 é Bhavati Bhavam. A casa 7 é a casa 11 da casa 9. Porque eu falei, velho, agora eu não entendi nada. Você pega a casa 9 e conta a 11ª casa a partir dela. É a casa 7. Como é que a gente olha para o Bhavati Bhavam? A 11ª casa é a casa dos desejos. Então, o desejo, que seria o desejo mais elevado da casa 9, se manifesta através da casa 7, se você tiver mérito espiritual, se você tiver uma prática devocional e tiver sob a orientação de um mestre espiritual. O que é que isso quer dizer? Boa associação, bons relacionamentos afetivos, né, amorosos mesmo, e bons negócios. Então, o resultado material, que é a projeção da casa 1, se manifesta como o desejo mais elevado da casa 9, o resultado do desejo da casa 9. Então, não que a gente vise um resultado material na casa 7 através da casa 9, que é a casa da espiritualidade, mas é um resultado inevitável. Muita gente já ouviu eu falar que cama, os prazeres da vida são inevitáveis, a gente não precisa buscar por eles. Então, tricona de cama, casa 3, 7 e 11. Casa 3, 7 e 11. A gente não precisa buscar pela casa 11. Ela vai manifestar. Ela vai manifestar pelo resultado de várias outras coisas dentro do mapa. Então, eu trouxe, né, só para a gente ter um exemplo de como, inevitavelmente, a nossa prática espiritual, a nossa busca espiritual vai trazer para a vida da gente um resultado positivo. E aí a gente pode avaliar um outro exemplo. Casa 10 da casa 9. A 10ª casa a partir da casa 9 é a casa 6. Aonde está o trabalho pesado da espiritualidade? Na disciplina. E essa é a pergunta da Pétria. Por quê? Porque a casa 6 fala sobre aquilo que a gente faz também, né? Sem esperar o resultado. Então, o nosso sadhana, a nossa prática diária devocional, a gente não espera o resultado disso. E o sadhana, a constância, a disciplina, é que vai gerar o melhor resultado da casa 9, que vai mandar para a casa 9 o que é concreto, né? Vamos pensar assim, o que é concreto? O que é concreto dentro do Kala Purusha é Capricórnio. Capricórnio é a casa 10 do Kala Purusha, que seria a 10ª casa, a casa do trabalho. Então, se a gente espera um resultado concreto da nossa espiritualidade, isso vai vir derivado de disciplina, isso vai vir derivado de uma austeridade, de um sacrifício. E quem que fala sobre isso? A casa 6 do mapa. Então, a casa 6 do mapa, ela está ligada ao tricona de Arta, que é o segundo tricona do mapa. Então, a gente já vê uma conexão de resultado e interdependência entre os triconas e entre as casas.
Por quê? A gente estudou hoje no Upadeshamrita o controle. Por onde o controle começa? Por onde o autocontrole começa? Pela língua. A casa 2. Então a gente olha para a casa 2. A casa 2 é a primeira casa do Trikona de Artha. O que é que a língua controla? Através da língua, a gente controla a mente, a gente controla a ira, a gente controla o estômago, a gente controla tanto a necessidade de falar quanto a necessidade de comer. E a gente aprende a desenvolver o controle sobre a nossa energia sexual. Tudo começa na língua, casa 2. Essa casa 2 está conectada com a casa 6. Esse autocontrole vai gerar disciplina, casa 6. A partir da língua, a casa 6 fala sobre o quê? Estômago. A nossa capacidade de digerir o que a gente comeu e a nossa capacidade de digerir a informação que a gente recebeu. Então, a casa 6 vai falar também sobre outros assuntos, entre outros assuntos, sobre nossos inimigos declarados. Os nossos inimigos declarados são o resultado da nossa fala, da nossa palavra. Porque a gente declara coisas, a gente expressa coisas. Eu nem estou falando da casa da comunicação. Isso já é outra coisa. Casa 2 vai falar sobre o nosso tom de voz. A casa 2 vai falar sobre a nossa predisposição a se expressar de uma determinada maneira. É rapidinho, um segundo. Pronto. E a casa 2, como eu falei, fala sobre o estômago, fala sobre esse fogo que queima dentro da gente e gera energia vital para a gente. E aí, como eu falei, a casa 6 também é a casa da disciplina, a casa das rotinas. Porque sem rotina, a gente não tem saúde, não, pô. Sem uma rotina alimentar, a gente adoece, a gente fica fraco, o corpo da gente não vai funcionar direito. Sem uma rotina e uma disciplina de trabalho, de você imaginar assim, pô, hoje eu não ganhei nada, mas eu vou continuar trabalhando. Amanhã eu não vou ganhar nada, mas eu vou continuar trabalhando. Em algum momento, o meu esforço vai ser recompensado. Por quê? Porque a casa 6 está relacionada com a casa 2 e com a casa 10, é o tricona de Arta. É a manutenção da nossa vida. Então vamos pensar o seguinte: na casa 2, a gente bota o alimento dentro do corpo. A casa 6 digere esse alimento. A casa 10 coloca essa energia em ação. Então, tudo está alimentando, uma coisa alimenta a outra, vai gerando um resultado. Aí a gente pensa, pô, eita, Cris, foi mal, velho, fala aí. Fala aí, pô, já tá com a mão levantada e eu já parei de falar, fala aí. Tá desligado o teu microfone. Não, podia ter seguido teu raciocínio. A pergunta é depois, né? O... E quando não tem planeta, ela perde um pouco do efeito, ela se torna um pouco mais fraca. E quando tu avalia a casa 6, tu olha pelo signo só ou tu olha como se fosse, no geral, ao elemento desse signo? Boa, vamos lá. Eu Os tenho, ele... tipo, Sagitário, né? Uhum, Só que não tem o planeta, entende? beleza, entendi. Os elementos do tricona são muito importantes para a gente entender como aquele tricona gera efeito. Então, a gente sabe que cada elemento é responsável por um tipo de manifestação. Então, fogo fala sobre a ação e a paixão, a água fala sobre emoções e passividade, o vento fala sobre movimento, ideias e expressão e comunicação. Terra fala sobre coisas concretas, coisas pragmáticas, coisas que exigem esforço e geram resultados
calculáveis, né? Então, vento está relacionado com intelecto. E aí você vai ver isso distribuído de acordo com o tricônio que tiver, vai gerar o seu efeito. A pergunta específica do Cris, não tem planeta. Dependendo da casa, não ter planeta é a melhor coisa. Desde que o regente também não esteja numa outra casa maléfica, tá uma beleza. Então, se não tem planeta numa casa maléfica, você já fica mais tranquilo. Se não tiver nas três, você já olha, pensa, pô, beleza, vamos trabalhar agora, porque já tem algum mérito aqui gerando uma proteção na minha vida. Segunda coisa, você perguntou, a casa é mais fraca? Não, não é isso que define se a casa é forte ou se a casa é fraca. O que define se a casa é forte ou se a casa é fraca, você vai ter uma análise que chama. Cada casa tem um nome e tem qualidades. Então, tem as casas Upachayas, tem as casas Dushtanas, tem as casas Kona, tem as casas Apóclinas, tem um monte de casas com nomezinhos específicos que os astrólogos foram enfiando lá, só para complicar a vida da gente. Mas o que é que isso significa? Determinadas casas crescem ao longo da vida, ficam cada vez mais fortes ao longo da vida. Determinadas casas ficam mais fracas ao longo da vida. Então, assim, o ascendente é uma casa que, se não tiver planetas lá, ou não tiver nenhum planeta mandando um driste muito poderoso para o ascendente é uma casa que perde força ao longo da vida. A casa 10 é uma casa que ganha força ao longo da vida. Por quê? Porque quando a gente é criança, a gente não trabalha. Quando a gente é adulto, a gente trabalha. Tem criança que trabalha. Aí você pensa, pô, o que é que faz uma criança trabalhar? O regente da casa 10 no ascendente, o regente do ascendente na casa 10, vários planetas na casa 10 e um planeta muito debilitado na casa 2 ou na casa 4. Então você vai ver, pô, a pessoa teve dificuldades na infância, tem dificuldades no ambiente doméstico, tem uma casa 10 muito forte, ela vai ter que trabalhar desde cedo. Muitas vezes a criança nasce no período de Saturno, então Saturno já prejudica a infância daquela criança também, trazendo para ela uma necessidade de amadurecimento muito rápido. Então, vários fatores podem indicar resultados dentro do mapa e eles precisam ser estudados como uma equação, cada um deles gerando uma influência e possivelmente gerando um tipo de resultado. Por isso não é tão interessante a gente entrar dentro de coisas muito pragmáticas ou dogmáticas ou tem uma palavrinha para isso, já já eu lembro, mas é quase como imutável, estilo, se o Sol estiver em tal lugar, vai acontecer tal coisa. Não, é. Pode acontecer um milhão de coisas diferentes, você vai ter que avaliar um monte de combinações diferentes para poder entender aquele determinado resultado. Mas a gente faz análise especulativa. Astrologia é análise especulativa para fazer previsão. Então, para a gente poder fazer uma análise especulativa, a gente vai precisar de parâmetros da vida da pessoa. Então, eu estou conversando com você, você está me trazendo informações da sua vida. Quando eu for olhar o seu mapa, eu vou olhar os acontecimentos da sua vida relacionados ao seu mapa e eu vou entender como cada planeta está gerando efeito ali. E aí você fala, pô, mas não tem planeta na minha casa 6. Aí eu vou pensar, mas esse acontecimento tinha que ter alguma coisa na casa 6 acontecendo. Se não tinha na casa 6 originalmente no mapa natal, poderia ter um trânsito de algum planeta acontecendo naquele momento sobre a casa 6. Aí você fala, pô, não tinha. Aí você vai olhar onde os planetas estão posicionados, porque podia ter um na casa 12, mandando o Shakti Drishti para a casa 6. Poderia ter um outro numa outra casa, mandando para a casa 6. Às vezes, a casa 6 é ativada pelo Tricona. Um planeta entra na casa 2, ativa ele na casa 6. Um planeta entra na casa 10, ativa ele na casa 6. Às vezes,
Um planeta está transitando em conjunção com o regente da casa 6 e ativa a casa 6. Às vezes você está num Pratyantardasha que ativa a casa 6, porque vai ter o regente tá ativado. Fala aí, Pétria. Quando você tem o tricona, é, não, eu acho que eu confundi os conceitos, porque eu fiquei pensando, é Driste que chama o olhar, Olha, né? É, e aí, se tem um planeta na casa 2, essa casa 2, ela, tá certo falar isso? Ela manda a Driste para 6, é isso? Ou eu tô confundindo planeta com casa? então, a palavra nesse caso não seria driste, porque não é um olhar, a não ser que seja Júpiter. Porque Júpiter olha para o tricona que ele ocupa. Então, se Júpiter entrar na casa 2, o olhar dele vai para a casa 6 e para a casa 10 e para a casa 8 também, porque ele manda o Shakti Drishti dele para a casa oposta. Da casa 2 vai para a casa 8 e aí dentro do tricona vai para a casa 6 e vai para a casa 10. Isso é uma coisa. Esse é Drishti. No caso, quando um planeta muda de casa, aí vamos supor, ele entrou na casa 2, então ele ativa o tricona de Arta através da casa 2 e ele influencia, é uma influência, ele influencia a casa 6 e a casa 10. Ele pode não agir diretamente na casa 6 e na casa 10, mas ele influencia essas casas pela casa 2. Qual é o exemplo disso? Um exemplo bem maluco, né? Um planeta que não é bom para aquela pessoa, vamos supor, isso vai acontecer todo mês no caso da Lua, né? A Lua entra na casa 2 e o ascendente da pessoa é Libra. Então, quando a Lua entra na casa 2, ela vai para Escorpião, que é a máxima debilidade dela. Fragiliza emocionalmente a pessoa vai se sentir insegura. Essa insegurança, num primeiro momento, pode trazer um reflexo profissional e ela se sentir ameaçada dentro do ambiente do trabalho por outras pessoas que podem estar numa posição inferior a ela, aí é a casa 6. Ela pode se sentir, ela pode sentir uma necessidade de entregar mais no trabalho, de se esforçar mais emocionalmente no trabalho, porque ela está insegura. Então, se ela está insegura, ela precisa compensar a insegurança dela de alguma maneira. Ela projeta no trabalho, ela projeta na casa 6, que é procurando inimigos, e isso vai gerar um resultado psicossomático, que é a casa 8. Ela pode ter, aí é onde a gente pensa, né? Através da boca, que é a casa 2, ela pode ter um problema estomacal ou digestivo, casa 6, e isso causar uma dor de barriga, uma infecção intestinal, resultado na casa 8, que vai prejudicar ela na casa 10. Tudo isso porque uma lua entrou debilitada na casa 2. Eu quero ver, velho, essa matemática é muito maluca, mas faz sentido. Faz muito sentido. Por quê? Porque a insegurança pode gerar uma compulsão alimentar na pessoa. E aí ela começa a comer alguma coisa que ela não está tão acostumada a comer. E isso pode gerar um problema digestivo nela. A outra coisa, a insegurança pode levar ela a mudar o tom de voz com as pessoas que são subordinadas a ela. Essas pessoas vão se voltar contra ela e gerar um resultado negativo no trabalho. A casa 6 influenciando a casa 10. Então, sempre vai ter uma forma, né, de você avaliar os trânsitos. Então, eu estava falando sobre a Lua carrega uma carga emocional. Se fosse Marte, a gente ia ter que estudar esse Marte de outra maneira, considerando inclusive a casa e o signo onde essa Lua está no mapa natal, onde esse Marte está no mapa natal. Por quê? Porque ele leva os assuntos de onde ele está no mapa natal para os lugares onde ele está transitando. Então, vamos supor, a minha Lua está na casa 11, que é a casa dos desejos. Não é nem suposição, é isso mesmo.
A minha lua está na casa dos desejos. Todo o movimento da lua no meu mapa, ela está tentando resolver algum desejo. E aí ela está influenciando as áreas da vida por onde ela passa, porque ela quer resolver o desejo dela. Qual é o desejo da minha lua? A minha lua está em peixes, na nakshatra de Uttarabhadra. O Tarabhadra fala sobre profundezas, o inconsciente, fala sobre essa investigação a respeito do tesouro mais valioso da existência. Fala sobre a serpente, a Anantashesha, a sustentadora do universo. O Tarabhadrapada fala também sobre esse lugar de orientação, esse lugar de austeridade, de certa forma, carregar um conhecimento profundo. Então, tudo isso está relacionado com Júpiter, que é o regente de peixes, e aí no meu mapa tem um Gaja Keshari e Yoga por oposição, porque o meu Júpiter está na casa 5, minha Lua está na casa 11, gera um Gaja Keshari e favorece a minha Lua. Então, a minha Lua poderia ter desejos materialistas, mas esse Júpiter protegeu minha Lua, disse, não, seu desejo vai ser espiritual. Então, vários outros fatores também ajudam a minha Lua de uma determinada maneira, mas eu nasci no Titi Chaturdasi. E Chaturdasi torna Dagda os signos regidos por Mercúrio e por Júpiter. O que significa Dagda dentro do estudo de Panchanga que a gente estava fazendo? Signos queimados. Queimado, o que é que vai manifestar? Através dos signos regidos por Mercúrio e Júpiter, eu vou passar por processos purificatórios. Então, a minha lua, que busca realizar os desejos, está num signo queimado, no signo d'Águida, recebe o olhar de Júpiter, que também está no signo d'Águida, que é Virgem, então ele também está queimado. Então a Lua tem dificuldade, Júpiter tem dificuldade, todo mundo está com dificuldade, porque eu ainda tenho o Sol e Saturno em, em Virgem, e todos eles mandam o olhar deles para cima da Lua, como Shakti Drishti. O que é que eu quero dizer com isso? Para mim, alcançar o desejo é um processo de purificação. Não é fácil, não vai ser fácil, não vai, tipo, tudo vai vir como resultado de um processo de transformação da motivação que me leva à realização daquele desejo. Então, enquanto a motivação for materialista, eu não vou ter facilidade em alcançar a coisa. E aí, dentro do meu mapa, observando, eu estou dando um tutorial para vocês olhar o mapa de vocês a partir do meu mapa. Então, assim, como é que aconteceu, né? Todo o processo desencadeou no Mahadasha de Ketu, que é 7 anos. Durante esses 7 anos, tudo desmoronou para poder entrar no período de Vênus. Vênus é o regente do meu ascendente. Então, o melhor período da minha vida. Mas para entrar no melhor período da minha vida, eu precisei passar pelo pior período da minha vida. Isso vai acontecer com todo mundo. Todo mundo vai ter que passar por isso em algum momento. Não necessariamente na mesma ordem que eu vivi, mas o processo individual é totalmente, como a Petri colocou, é uma matemática de causa e efeito. E se a gente busca pelo autoaperfeiçoamento, isso vai aparecer sucessivas vezes. Então, assim, eu estou no período de Vênus agora, é o melhor período da minha vida. Tá fácil? Tá não, pô. Eu estou tendo que fazer ajuste todo dia. Mas o que é lindo nisso? A orientação. Em tudo aparece um sinal, mostrando para mim, é por aqui, velho. É por aqui. Então, assim, a estrada está sinalizada. A estrada está muito bem sinalizada. E se a gente tiver atento, a gente não se perde, não. Então, como eu estava falando, né? Não sei, ficou claro essa questão da sequência
de como uma coisa vai gerando resultado. Ah, ficou faltando uma coisa. O Cris perguntou, pô, mas a casa 6, sem planeta, tá fraca? Não. Você vai avaliar ela pela dignidade do regente. Aí você falou, sua casa 6 é Sagitário, beleza. Onde está Júpiter? Júpiter está bem posicionado na casa, se tiver é bom. Júpiter está bem posicionado no signo, se tiver é bom. Júpiter está em conjunção com benéficos, se tiver é muito bom. Júpiter recebe o olhar de algum planeta bom, se tiver é lindo. Júpiter influencia algum outro planeta que rege uma casa boa e importante para você. Então, é esse tipo de análise para você entender como a casa 9 gera resultado. Qual é a outra maneira que a casa 9 gera resultado? Trânsito. Como eu falei, a Lua vai passar por cima de Sagitário todo mês. Todo mês. O Sol, uma vez por ano. Marte, uma vez a cada 2 anos. Mercúrio e Vênus todo ano. Saturno a cada 30 anos. Júpiter a cada 12 anos. Rahu e Queto a cada 18 anos. Considerando que Rahu assim, sobre eles mesmos a cada 18 anos, mas lembrando que a cada 9, o outro, o oposto, vai passar sobre o oposto. Então, depois de 9 anos, Queto passa sobre Rahu e Rahu passa sobre Queto. Depois de 9 anos, Rahu passa sobre Rahu. Tudo bem até agora? Perguntas? Levanta a mão. Tem coisa escrita aqui, não tem? Tem 10 coisas escritas que eu não li. Se alguém quiser falar alguma coisa, pode levantar a mão. Ora, Fala. esse detalhe que tu falou me fez entender que, tipo, às vezes eu tava botando culpa no side chat e, na verdade, é Júpiter o problema. E eu analisando agora friamente, por eu estar vivendo o Darsha dele e tanto BO que deu esses últimos tempos, na verdade a culpa não é de Saturno, a culpa é de Júpiter. Pois é, velho. Saturno é um grande bode expiatório, tá ligado? Ele paga pela fama. Então, assim, ele paga a conta do bar sem beber só porque ele bebeu algum dia. Algum dia ele bebeu, a galera fala: Saturno é cachaceiro, quem tomou foi ele, paga a conta. E nem foi ele, velho. Ele só tava lá, Ele, tá ligado? Ele tava no lugar errado e acabou tendo que pagar a conta. Tava no bar, vai ter que partir a conta, velho. Tá? Sentou na mesa, vai ter que rachar a conta. Eu falei, pô, mas eu nem bebi, velho. Não, você sentou aí, agora você vai ter que pagar a conta. Então, ele Saturno. deve estar ele deve estar que nem aquele videozinho lá, olhando lá do céu. Meu irmão, não tem nada a ver com isso, reclama com Júpiter. Então, tem muito meme de Saturno e tem um que é muito engraçado assim, né? Que a galera fala, ah, não, vamos marcar a cesárea para tal dia para não nascer ariana, tá ligado? Para não nascer escorpiana e tal. Eu falei, velho, você tá fazendo o cálculo errado. Muito provavelmente, o cálculo que você está fazendo vai justamente jogar o indivíduo aonde você não quer que ele caia. Tá ligado? Tudo é uma armadilha da ilusão, assim. Você está sendo iludido o tempo todo, pô, o tempo todo. Então, tem uma parada aqui que tu colocou, né? O lance do Dasha. O Dasha, ele é muito importante de ser avaliado, porque o Dasha, ele meio que reposiciona a nossa existência. Por quê? Porque o regente do Dasha se torna o regente da vida da gente. Tudo que vier para a gente vai passar por ele. Então ele vira o filtro daquele período. Então imagina assim, tu falou de Júpiter, né? Tu tá no período de Júpiter, beleza. Tudo que vier para você vai passar através de Júpiter para chegar na sua mão. Então, vai passar pela casa onde Júpiter está posicionado e vai passar pelas influências que Júpiter gera no seu mapa. E aí você vai avaliar o seu mapa através dessa influência,
considerando também o movimento dos outros planetas e todas essas coisas que a gente já está falando. Então, o Dasha é extremamente importante por causa disso. E aí você vai olhar também para os signos que aquele planeta regente do Dasha rege, quais são as casas que esses planetas ocupam. Então, todas essas coisas influenciam muito, né? Ó, a Rafaela falou aqui também. Ela está no período de Vênus também, e é o regente do ascendente dela, e ela também está no Sadhishat. Então, assim, o mapa dela é parecido com o meu, porque muito provavelmente, então, ela tem essa lua em Aquário ou em Peixes, ou em Ares também, poderia estar para começar o Sadhishat agora. Ó, tá em Utarabá, tá igual, então. Então, ela nasceu também num período de Saturno, o que já fala que a vida da pessoa não é fácil na infância. E aí, o que acontece? Para quem tem o ascendente regido por Vênus, Touro no caso, né? Saturno é o Yoga Karaka. Ele é muito benéfico para quem é regido por Vênus. Então, assim, Saturno não é ocupado pelo problema da vida. Muito mais provavelmente é Júpiter mesmo. Júpiter que está causando esses intervalos caóticos dentro da vida da pessoa. Porque mesmo Urarro e Queto são amigos de Vênus. Você nem pode culpar Rahu e Ketu de estar acontecendo coisa ruim na sua vida, porque se Rahu e Ketu estiverem agindo maleficamente, a responsabilidade é sua. Porque Vênus é o mestre espiritual de Rahu, Ketu, Saturno e Mercúrio. Então, assim, é tudo responsabilidade de Vênus. Então, bota na mão dele, não bota na mão de Saturno. Saturno só está cumprindo com o papel. Então, a Bruna falou que ela tem 5 planetas, 5 grahas na mesma casa. Isso gera uns yogas muito doidos. Inclusive, pode gerar um yoga chamado Sannyasi Yoga. E o Sannyasi Yoga ele prejudica a vida material. Ele é muito bom para a vida espiritual, mas você não vai ter uma. Não estou falando sobre o seu mapa, eu estou falando sobre Sannyasa Yoga. Então, Sannyasa Yoga pode manifestar a pessoa não se estabelecer numa cidade, não ter uma casa própria, não conseguir manter a família, não se desenvolver no trabalho, não ter amigos. Porque o CNA, ele não tem amigos, ele está numa posição tipo, velho, eu vou viver a minha vida espiritual. E não necessariamente o sannyasa yoga faz a pessoa virar monge, não. Muitas vezes acontece o contrário. O desejo da pessoa de manifestar as coisas que ela não consegue é tão grande que ela fica obcecada naquilo que ela não consegue manifestar, naquilo que ela não consegue viver. Então, o sonho dela é ter uma família, o sonho dela é ser famosa no trabalho, o sonho dela é ter filhos, e aí é onde entram os conflitos, né? Da pessoa não aceitar o próprio karma. Ó, a Rafaela falou aqui que ela tem Saturno, Queto e Lua conjunto. É uma conjunção bem maluca essa aqui. Bem maluca. Fala aí, Petri. Não, não falei, eu só não ouvi essa última que você falou. Eu falei, qual que é a A conjunção maluca? Rafaela, ela tem Saturno, Queto Ah, e Lua em conjunção. Isso é a justificativa dela não estar sofrendo o sadishat, que é o mesmo caso que o meu. Além de Saturno ser o Yoga Karaka, para quem é regido por Vênus, a relação direta entre Saturno e a Lua já é um sadishat no mapa natal. Então, não é que a pessoa vai viver 7 anos e meio de sadishat 2 vezes na vida.
Se ela viver 120 anos, ela vai viver 120 anos no Satyashat, porque ela nasceu com Satyashat. É a mesma coisa do Mangalik Dosha. A pessoa nasce com Mangalik Dosha, ela não sabe o que não é o Mangalik Dosha, ela não conhece o que não é o Mangalik Dosha, ela só sabe o que é aquilo. Então, a Rafaela nasceu com a conjunção da Lua e Saturno. Véi, já tá lá. Quando, eu já comentei sobre isso, né? Quando entra o Sadichat para ela, véi, é um momento de sossego, é um momento agora eu estou me sentindo plena, eu estou completa, agora é um momento onde tudo faz sentido na minha vida. Por quê? Porque agora eu reconheço a energia que está acontecendo comigo. No meu caso, é por oposição. É Shakti Drishti. O meu Saturno está em oposição à minha Lua, quase com o mesmo grau. Então, assim, é um Shakti Drishti na testa, assim, para arrebentar. Mas é isso, eu já sei, tá tudo bem, e vamos tocar para frente. É assumir, assumir, assumir a responsabilidade. Vai vir responsabilidade, é Saturno que está trazendo, brother, é sua. Não ache ruim, não reclame. Tipo, faça o que Saturno está mandando você fazer para o seu próprio bem. E você tem o direito de ficar calado e direito a um advogado, mas tudo que você disser vai ser usado contra você. Então, assim, isso é Saturno, tá ligado? Você tem direito a falar, mas você tem direito a ficar calado. Se você ficar calado, você se prejudica menos porque você não gera provas contra você mesmo. Então, assim, agradeça pelo direito de permanecer em silêncio. Rafaela, nem gosto de dizer que o SAD chato tá ok. É, tá ok. Como a gente falou no começo, o mundo tá acabando, mas a gente tá junto. O mundo tá acabando, mas, pô, hoje eu assisti pelo menos 4 horas de aula com os meus professores, que são grandes almas. Então, assim, véi, é a escolha da gente. É a escolha da gente. Aonde a gente está colocando a energia, aonde a gente está colocando a atenção. É isso que a gente tem que focar. E o autoestudo da gente tem que ter esse propósito. Olhar para o mapa para quebrar paradigma. E se surpreender a cada momento que olhar para o mapa. Porque a gente olha para o mapa da gente. A gente quer se entender, mas a gente se entende através do outro. E aí é a importância da gente estar consciente de como a gente se posiciona no mundo e com o outro para entender a resposta que vem para a gente. Fala, Irama. O Goura, sobre o Sannyasa Yoga, você considera a partir de 4 grahas numa mesma casa? E teria casa específica? Entraria Rahu Ketu também? Sannyasa Yoga é quando todo... Rapidão, é o mesmo que para Vrajá, não é? É o mesmo que o quê? Para Vrajá Yoga? Não, não, não. Não? Ah, tá. Deixa eu ver se tem. Ó, eu acho, talvez hoje esteja rolando o Sannyasa Yoga. Deixa eu ver se tá. Que eu olhei o mapa mais cedo. Ah, eu acho que não, mas talvez. Eu acho que Júpiter quebrou o Sannyasa Yoga. Ah, pronto, é esse mesmo. Pravadya Yoga, né? Pravadya Yoga. Sannyasa Yoga ou Pravadya Yoga. É... Uma regra que está acontecendo hoje é 4 ou mais planetas fortes ocupando a mesma casa. Isso gera um Sannyasa Yoga. Um outro formato de Sannyasa Yoga é quando todos os planetas estão ocupando 2 casas, uma do lado da outra. Então, concentra tudo num canto só do mapa, né?
não incluindo Rahu e Ketu. Então, quando tem essa conjunção, assim, 4 planetas no mesmo lugar, 5 planetas no mesmo lugar, ou quando tem 4 num lugar, 2 no colado, assim, tipo, quando tem uma concentração muito grande de planeta, gera Sannyasa Yoga. Aí, assim, a explicação aqui é muito boa, né? A pessoa é um asceta ou um sannyasi. Esse yoga é menos efetivo se um ou mais planetas que formam esse yoga estiverem combustos. Então, tem isso. Se tiver planeta combusto nessa conjunção, o que é muito provável que vai ter, como é o caso aqui. O caso aqui, ó, tem 2 planetas combustos e um planeta retrógrado. Então, é um sannyasa yoga, mas não é completo, né? Não é tão auspicioso assim. Então, muito provavelmente ia gerar mais as dificuldades do que o lado benéfico. É isso. Hoje é um dia bem maluco. Não sei se vocês olharam o mapa, mas em Aquário, Tararo, Mercúrio e Marte. Em Peixes, está o Sol, a Lua, Saturno e Vênus. E em Gêmeos está Júpiter. Então, assim, é uma super concentração de planetas. Hoje é a Amávácia, então hoje está tendo a virada do mês lunar. E super intenso, hein? Pega esse Vênus na máxima exaltação, favorece Saturno, o Sol e a Lua. Júpiter, né, voltou a uma coisa interessante, ó. Pessoas com ascendente em Peixes, pessoas com ascendente em Sagitário, pessoas com ascendente em Gêmeos ou em Virgem. Caraca, estou vendo problemas, velho. Problemas, problemas. E assim, eu não estou dizendo estou prevendo problemas. Não, não, não. Eu estou vendo a galera me procurando com coisas terríveis. Isso por quê? Porque Júpiter voltou para o movimento direto. Durante esse período retrógrado agora de Júpiter, muito provavelmente essas pessoas não fizeram o dever de casa, não fizeram, e estão colhendo resultados difíceis, velho, difíceis. Então, questões de saúde muito forte, questões assim de quase morte, questões de relacionamento, surtos emocionais prejudicando muito relacionamento afetivo. Então, assim, coisas complicadas, coisas pesadas também, porque aí tem um efeito de Saturno, que está em Peixes. Então, assim, essa concentração de planetas dentro de Peixes, com Júpiter voltando para o movimento direto, quem tem um ascendente em Peixes, planeta em Peixes, eu que tenho a Lua em Peixes, estou tomando porrada sem ter feito nada, porque tá vindo tudo para cima de mim. Aí eu falo, mas velho, o que foi que eu fiz? O que foi que eu fiz? Eu resolvo, né? O fato de eu resolver as paradas vem tudo para cima de mim. Então, assim, eu vou contar uma piada, mas é uma piada séria. Eu não faço isso, mas, sei lá, quem fizer vai entender o resultado. Então, assim, o que acontece? Não, eu não vou contar, não. É muito ruim. É tipo, beleza. É o seguinte: faça sempre o favor para alguém mal feito, para que ninguém peça de novo. Então, assim, eu sempre falo o contrário, né? Faça tudo o que você for fazer, faça o melhor que você puder. Mas é muito importante você entender também para quem você está fazendo. Porque se o tempo todo você entrega o melhor que você tem
para uma pessoa que não reconhece o que ela está recebendo, você está criando um vínculo de dependência em que aquela pessoa nunca mais vai querer resolver a parada que ela sabe que você resolve facilmente. E o pior é que ela vai começar a pedir mais para você e cobrar mais de você, como se você tivesse a responsabilidade de entregar aquilo. Tudo por quê? Porque você fez o melhor que você podia. Então, assim, é uma piada, né? Uma piada o que eu falei, assim, faça o pior que você puder quando for de favor para alguém, para nunca mais ninguém pedir para você. Mas isso seria para gerar autonomia na pessoa. Para dizer, ó, velho, eu vou ensinar você a fazer, e a partir de agora você vai ter que fazer, e eu vou poder orientar você e ajudar você até você se acostumar a fazer, mas eu não vou poder resolver por você mais. Então a gente tem muito isso. Peixes, peixes tem muito isso, de utópico, de muito alto sacrifício, e aí em Uttarabhadra, muito alto sacrifício no modo da ignorância. No modo da ignorância, por quê? Porque o cara pode colocar a vida em risco para salvar a vida de outra pessoa. Às vezes, a outra pessoa não colocaria a vida em risco. Às vezes, muitas vezes, se a pessoa morre, a pessoa que se colocou em risco pelo outro morre, é uma perda muito maior. Então, assim, a gente tem que considerar muito onde a gente está se colocando e o que a gente está oferecendo, para que o que a gente entrega realmente seja o mais benéfico. Então, muitas vezes, a gente não pode dar, não, pô. A gente tem que orientar a pessoa para que ela se sacrifique para alcançar aquilo que ela precisa. Porque é o que Krishna fala no capítulo 2 do Bhagavad Gita. É melhor você cumprir o seu papel imperfeitamente do que cumprir perfeitamente o papel do outro. Então, assim, não é má vontade, né, o que eu estou falando, mas isso é muito importante a gente qualificar e ajudar o outro a cumprir com o papel dele, mas não é a gente que tem que fazer. Não é a gente que vai realizar a solução da vida da outra pessoa. A gente tem que se salvar, a gente tem que fazer o processo através do exemplo, ensinar através do exemplo. Cada um tem que assumir a sua responsabilidade. E é isso que eu falei já várias vezes sobre a retrogradação dos planetas. Se o planeta fica retrógrado, ele está orientando a gente a resolver coisas na vida da gente e a alinhar a nossa ação. Porque quando ele voltar para o movimento direto, ele vai trazer o resultado, ele vai mostrar para a gente. Então, Júpiter, e como o Cris falou também, Júpiter é pesado, é. Júpiter cobra, Júpiter não vai facilitar a vida de ninguém, não. Ele é benéfico, mas para ele dar a lição, às vezes a lição é traumática. Então, vamos olhar, avaliar bem esses resultados no mapa da gente, olhar o que está acontecendo no mapa da gente agora, olhar o que vem acontecendo desde o eclipse, porque a gente teve todos esses movimentos vindo, acontecendo logo na sequência do eclipse. Então, é muito importante a gente ter essa capacidade de fazer uma análise profunda, sem sentimentalismo, né? Usando o discernimento mesmo. Ó, eu acho que a Rafaela perguntou aqui, né? A proeza de fazer as coisas mal feitas. Ela diz que tem Rahu em Virgem. Então, assim, Rahu em Virgem pode trazer uma obsessão pelo perfeccionismo, né? Pode acontecer também, mas pode acontecer outros efeitos. E a Neide falou que o irmão dela faz isso na casa dela. Então, muito provavelmente, ela pede coisa aos irmãos que ela devia fazer. Então, o irmão dela faz mal feito para ela entender que é ela que tem que fazer e não pedir para ele. Não sei, estou especulando, então pode ser isso. Não sei, eu dei o exemplo, Pétria?
Você não precisou, porque aí você falou do Bhagavad Gita, já entendi tudo. Ah, beleza. Massa. E a Rafaela comentou aqui, né? Tem uma falsa sensação de empatia, de que conseguimos entender e fazer o caminho pelo outro. Tem isso também, mas tem uma outra coisa implícita aí, que é a necessidade de aceitação. Então a gente tem uma necessidade de aceitação pelo outro, uma carência mesmo afetiva. E aí a gente acha que fazendo essa compensação, o outro vai abrir espaço na vida dele para gente. Não é assim que vai rolar, não é assim que é a melhor maneira, e essa maneira ela é extremamente autodestrutiva. Então, ó, a outra. Carência afetiva com Saturno junto com a Lua. Então, assim, você já respondeu, né? A compensação desse Saturno em conjunto com a Lua vai gerar muito comportamento exatamente dessa maneira. A pessoa que é extremamente prestativa com todo mundo, porque ela tem necessidade de se sentir querida, de se sentir necessária, de se sentir amada. E ela aprendeu que isso só vai vir através desse lugar de compensação, porque ela não recebeu, ela não conhece isso. Fala aí, Bhuvana Sundari. Meu marido tem o Taravadra na casa 9, a lua, né? E é um auto-sacrifício assim que ele se realmente a pessoa você não pode pedir nada para ele. As pessoas que pedem alguma coisa para ele já fala: "Você quer mesmo isso? Você quer mesmo que eu te ajude?" Porque ele já ajudou muita gente, e as pessoas pegam e larga, sabe? Deixa ele fazendo as coisas sozinho, pela pessoa. Então ele já fala isso antes. E é engraçado que não tem fim, sabe? Não tem um limite. Eu vejo ele sendo abusado, muitas vezes. Eu fico chateada, porque você vê que as pessoas têm um lado que ele é esperto, ele é safo, ele percebe, aí fala, ah, não sou bonzinho, não, não tem nada de bonzinho em mim, eu tô ganhando com isso, não sei o quê, aprendizado. É tudo filosófico, né? É aprendizado. Ah, eu vai servir para o meu filho depois. Eu vou ajudar essa pessoa aqui lá adiante. Gabriel e Felipe vão precisar de emprego, mas é tudo na mente, assim, sabe? Algo que talvez aconteça e não acontece. Então, realmente é complicado esse negócio. É. Eu, do meu lado, tenho a Lua e eu no Nishrava na 2, e aí Saturno em cima. Você tinha falado um negócio e eu queria perguntar isso, né? Esse driste de Saturno, por mais que é auspicioso lá que você falou, que é a casa não sei o quê, mas eu fico sentindo isso também, que parece que eu passei, é muito trauma a vida toda. Sim. Aí você chega uma fase da vida que você, tipo, caraca, como é que eu passei por tudo isso, velho? Porque você vai entendendo, aí você fica, como é que eu consegui, como é que eu aguentei? Mas não é como você falou, que é exatamente o mesmo grau, né? Saturno tem 7 graus e a Lua está com 18 graus. Mas é um drift. Influencia pela casa, de qualquer maneira. É, A porque é 2 e diferença, 8. a diferença aí é muito pequena, tá ligado? Tipo, se você for calcular assim, de 100% caiu para 95%. Esse 5% não dá para calcular qual é a diferença, não, tá ligado? O cara, eu tô com o Sim. braço quebrado, tá doendo de 0 a 10. O cara fala, meu irmão, o braço tá quebrado. Eu não sei calcular de 0 a 10 quanto tá doendo. Tá quebrado, tá doendo. Eu não tenho uma É, escala para calcular o quanto está doendo, né? E sim. isso que tu trouxe do teu marido é muito uma característica também de autojustificação, né?
A pessoa vai ficar auto-justificando aquilo que ela está fazendo. Mas tem uma outra coisa ainda relacionada às pessoas que abusam do sacrifício do outro, né? A pessoa que está sendo abusada conscientemente permite isso, imaginando que o outro vai desenvolver consciência do abuso que está cometendo. É literalmente eu deixar você bater em mim e me machucar sem me defender até você perceber que o que você está fazendo comigo é injusto. Qual é a chance disso acontecer, velho? Nunca vai acontecer. Porque se a pessoa já teve motivação de partir para cima da outra e começar a dar soco na cara dela, ela vai parar de fazer isso porque ela percebeu que está machucando? Não, porque a intenção dela era machucar. Então é uma ilusão emocional, romântica do indivíduo de se permitir ser abusado e machucado pelos outros como uma forma de desenvolver consciência nas outras pessoas. Olha o nível de ilusão do indivíduo. Isso, eu falo de forma prática, né? Digo isso de forma exemplar. Fala aí, Petri. Fala aí, Buvana Sundari, rapidinho. Não, ele é como se a pessoa desse, a outra tá dando. Não, é que eu bati com a minha cara na mão dele. Tô dando meu rosto para ele na cara, na mão dele, para ele aprender uma lição. Ele vai ver só. É Umas estranho. doideiras assim. É, tem horas que ele nem conta as coisas para mim, porque eu vou pegando o abuso do outro, sabe? Eu vou pegando um. Vai me torcendo o estômago, assim. Eu vou ficando querendo. Não consigo mais olhar para a cara da pessoa, eu perco a educação, eu paro de falar bom dia, boa tarde, boa noite, por favor, eu paro de falar. Tá, porque você vai ficando assim, porra, cara, como que pode deixar alguém fazer isso com você, velho? Mas isso é de cada um, como eu falei antes. Você faz o seu e você dá o exemplo para que ele possa desenvolver nele mesmo algum tipo de resiliência para lidar com essa situação da melhor maneira. Então, ele não vai ser forçado a mudar, ele vai ter que mudar naturalmente se ele achar que tem que mudar, porque ele pode achar que essa é a melhor maneira para ele continuar também. É isso, o processo é individual, voluntário e amoroso. Talvez ele veio com esse karma para manifestar e pode ser muito bom. Eu estou reclamando porque eu vivo a parada. Então, assim, eu sei o quanto isso é ruim para o meu desenvolvimento. E aí, dando o meu exemplo também. Pô, várias coisas, até colocando o que o Cris falou aqui, né? Pô, achava que ia levar 10 anos para aprender a ler mapa, agora eu aprendi que vai levar 11. Não é por aí, velho. É uma outra coisa que acontece. É quando você muda a forma como você olha para esse conhecimento, ele se manifesta através de você, porque ele não é um conhecimento adquirido, ele é um conhecimento descendente, ele vem para o seu coração. Então, regras e regulações e técnicas são infinitas. Você nunca vai conseguir aprender tudo para poder dizer agora eu sei astrologia e eu vou ler um mapa. Mas se você tiver o desejo sincero de transmitir algo apropriado para uma outra pessoa, na hora que você gerar o mapa dela e você pedir as bênçãos para orientar ela apropriadamente, o conhecimento vem no seu coração dizer. E talvez depois você não saiba nem o que você falou e nem de onde veio o conhecimento que você transmitiu para ela. É outro paradigma, véio, e é outra forma que isso acontece, sabe? E eu até esqueci o que eu ia falar relacionado ao da Bhuvana Sundari estava falando, mas é mais importante o que a Petri tem para falar. Fala aí, Petri. Não, eu ia perguntar uma coisa e comentar outra. Perguntar do porquê que você falou disso, algum posicionamento que te trouxe essa reflexão, algum posicionamento de agora, porque você começou a falar disso. E a segunda coisa é que quando eu ouço isso,
eu não sei, assim, você conhece meu mapa. Você tocou num ponto que comigo acontece o oposto, eu tenho muita raiva, porque eu tenho detector de quem faz esse tipo de coisa. E é assim, desde a minha infância, minha avó fazia isso, sabe? É, e eu falo, cara, você, quando a gente tá no. Nesse caminho, assim, que a gente tá agora muito profundo, né? Serviço, quer dizer, eu não, eu perto de você, nossa, não tem nem comparação, mas, tipo, quando você tá no serviço para Krishna, tá errado fazer isso, né, cara? Porque é para Deus que você tem que estar prestando serviço, não para agradar os outros. Não sei se eu tô me fazendo clara, não sei se eu tô conseguindo expressar o que eu tô sentindo, assim, o que eu penso sobre isso. O serviço devocional, ele ajuda a gente nesse sentido também, não? Ele ajuda demais, mas o processo da gente envolve muita purificação. E nesse processo de purificação, a ilusão, ela se manifesta muito forte. E aí é onde a gente acha que a gente é o executor da ação e que a gente está lá fazendo aquela coisa, então a gente ficou orgulhoso de poder fazer alguma coisa por alguém, e aí depois a gente se frustra porque a gente não recebeu o crédito, não recebeu o mérito por aquilo, a pessoa não reconheceu. Tá tudo dentro do campo de ilusão, onde a gente precisa ir fazendo os ajustes, né? E aí o teu mapa realmente ele tem uma diferença em relação ao meu mapa nas coisas como se manifestam essas relações pessoais, interpessoais e tudo mais, mas o mais significativo aí é como você perguntou, né? Tá acontecendo alguma coisa no céu agora ou no meu mapa? Então, as duas coisas. Tá acontecendo no céu, tá acontecendo no meu mapa, exatamente esses elementos que eu trouxe de alguma forma. Então, assim, quando eu falei sobre o tricona de Arta, casa 2, 6 e 10, Júpiter, para mim, está transitando a casa 2, Gêmeos. Então, ele está ativando minha casa 2, minha casa 6, minha casa 10. Ele não é amigo do regente do meu ascendente, que é Vênus. Então, a relação entre eles já não é positiva, traz o que o Cris falou. Os ensinamentos de Júpiter, às vezes, são como se fosse Saturno. A gente acha que é Saturno, mas na real é Júpiter. Por quê? Porque o Saturno, para mim, é bom. Ele não é ruim. Mas no meu mapa, Saturno e Júpiter geram efeitos juntos. Por quê? Porque eles estão em conjunção. Então, isso traz uma coisa bem específica do meu mapa também. A outra coisa, Saturno transitando peixes sobre a minha lua. É exatamente o que eu estava falando sobre o Sadishat, porque eu estou no Sadishat. Era o que eu estava falando sobre a oposição da Lua e Saturno, que funciona também quase como uma conjunção da Lua e Saturno no mapa natal. Já dá essa caracterização do sentimento na vida do Sadishat. Você vive a vida, é um Sadishat. A outra coisa como eu falei, a lua em Uttarabhadra, né, esse lugar de auto sacrifício, esse lugar de se colocar pelo outro. E aí muitas vezes a ilusão de que a gente pode realmente aliviar o sofrimento de alguém. E muitas vezes pela nossa experiência de vida, a gente acaba fazendo alguma coisa mesmo favorável, mas não é nossa responsabilidade nem mérito de forma alguma. É simplesmente o resultado das nossas próprias escolhas que podem influenciar positivamente ou não a vida das outras pessoas. E ainda isso que tu falou no final, né, de que eu estou servindo a Krishna. Eu não sei se eu estou servindo a Krishna. Muito provavelmente uma pessoa que nem sabe pode estar servindo muito mais a Krishna, agindo muito mais em prol do desenvolvimento da consciência através do afeto. Então, eu tento fazer alguma coisa para o meu benefício espiritual e isso acaba criando um ambiente que favorece que outras pessoas também acessem o conhecimento. Mas eu não sei o quanto. E isso é muito bom para a minha saúde mental. Eu não sei o quanto bom ou mal
eu posso estar influenciando, mas eu estou tentando fazer o melhor que eu posso. Então, eu não quero assumir nem receber o mérito. Eu quero realmente que isso gere bom resultado, de acordo com o esforço de cada um e ir nessa direção. Então, o que é mais importante? Eu sacrificar a minha energia pela felicidade e satisfação do outro, ou eu estar junto, como a gente está junto, e tentar produzir sintropicamente o desenvolvimento coletivo que vai beneficiar cada vez mais pessoas. E pela meu mapa, né, eu precisei viver muita coisa para poder chegar nesse lugar agora e poder estar fazendo o que eu estou fazendo com vocês. Eu tive que passar pela aprendizagem de entender o sacrifício que vale a pena e o sacrifício que não vale a pena. E todo mundo vai ter que viver isso de alguma maneira, todo mundo vai ter que passar por isso. Eu recebi uma grande bênção de estar vivendo isso agora. E isso é pela misericórdia de Gurudeva. Fala aí, Cris. Ora, ali eu falei por causa que quanto mais tu olha, tu estuda, mais tu vê que, tipo assim, cada vez tem mais coisa, mais coisa. E isso que tu falou ali também, tipo assim, ó, eu acho legal o tarô, sabe? Sim. E, cara, daí eu fico olhando as pessoas, tem uma amiga minha que ela faz leitura, né? E eu olho pra ela e digo, cara, tipo assim, e ela mesma fala isso que tu falou. Tipo, às vezes eu falo, eu nem sei o que eu falei. Porque não é, tipo, tu pode conhecer as cartas, mas isso é tipo, parece que quando tu vai fazer aquele trabalho, tu tem, tipo, sei lá, uma conexão direta com o divino, com o plano espiritual que verbera pela tua fala e tu nem sabe o que tu falou, ou por mais conhecimento que tu tenha, parece que vem de outro lugar, né? É isso, é justamente isso. É como. Sempre vai ter umas alegorias muito paia, né? Mas que funciona. Cozinhar, velho. Por mais que você saiba os ingredientes que você está usando e você tem uma receita, toda vez que você for fazer aquele macarrão, ele vai sair com gosto diferente. Vai acontecer alguma coisa que vai mudar o gosto daquele molho. Você está lidando com os mesmos ingredientes. Então, assim, você sabe o significado das cartas, você sabe o significado das casas, dos signos e dos planetas. Mas cada vez que você mistura aquilo e olha para aquela coisa, uma nova mensagem vem para você. E eu fico espantado, velho. Porque hoje eu conversei com uma pessoa que eu li o mapa dela a última vez, tem 5 anos, pô. 5 anos, eu não lembrava de nada do mapa dela. Nada, 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 nada. Aí eu pedi, pô, fala aí sobre o que aconteceu desde que a gente conversou e tal. E aí eu olhando no mapa dela e ela falando, e eu entendendo o mapa dela, assim, o mapa dela se apresentando e tal. E aí eu, beleza e tal. Aí eu fui e fiz umas perguntas para ela, assim, pontuais, assim, ela respondeu direitinho. Eu fiz, então é isso mesmo e tal. Tipo, é como se você precisasse fazer a sintonia toda vez, velho. Toda vez você se sintoniza, mas você sintoniza com o coração da pessoa. Não é a regra, não é o código fundamental que vai trazer a história. Ele vai dar uma orientação, mas é a sua sensibilidade, a sua intuição, a sua conexão afetiva com a pessoa mesmo, a sua sinceridade em querer transmitir para ela o que é o melhor para ela naquele momento. Você faz a pergunta para o mapa e você acha a resposta, véio. Vai aparecer. E como é que vai aparecer? Usando essas técnicas malucas. De procurar, tipo, pô, vou olhar no Vichontário, vou olhar Dasha, Antardasha, vou olhar trânsito, vou olhar Bhavati Bhavan, vou olhar o regente dos signos, vou olhar os Drishti, vou olhar o que tiver para olhar para poder entender o que é que tá. Por que, que ela tá falando o que ela tá falando. Então, a pessoa está falando com você, ela não sabe, mas são os planetas falando. Quando você ouve
e você reconhece os planetas, você vai olhar o planeta no mapa e você vai saber, pô, por que que esse Mercúrio está falando sobre os filhos? Por que que essa Lua está falando sobre o trabalho? E aí você vai entender, caraca, ó, é porque tá assim, porque tá daquele jeito, isso é uma ativação de um yoga por causa de um trânsito. Aí você já sabe quanto tempo esse yoga vai gerar efeito. Qual o efeito que esse yoga está gerando em determinada área da vida por causa do trânsito. E aí é daí que a conversa vai vindo. Não tem um roteiro, tá ligado? Tipo, eu tenho um roteiro de ler mapa, mas nem sempre eu sigo o roteiro, tá ligado? Às vezes eu entro numa vereda muito doida do mapa e o mapa vira tipo filosofia. A pessoa se interessa muito mais pelo conteúdo filosófico e espiritual do que pelo mapa, tá ligado? E aí a coisa vira um aprofundamento teosófico da complexidade espiritual da coisa. Aí fica bom. Mas quando a pessoa está preocupada se ela vai, tipo, comprar um carro novo, se ela vai conseguir, tipo, comprar a casa da praia, se no final do ano ela vai viajar para Tailândia ou ela vai viajar para Nova Zelândia ou ela vai para o Havaí no dia do aniversário dela. Aí, velho, você olha assim e vai, por que que eu escolhi a astrologia, tá ligado? Tipo, o que foi que eu fiz para merecer isso? Mas é a vida. Você vai ter que lidar com o que aparecer para você e a resposta vai vir. Se você perguntar, a resposta vai vir. Eu já tive que, velho, eu já respondi umas perguntas assim, a pessoa perguntar, tipo, será que eu boto um piso de madeira ou um piso de porcelanato na minha casa? Aí, velho, eu pergunto assim, não, beleza, vamos pensar o seguinte, vamos voltar um pouquinho a pergunta, e tipo, o que é que você quer com isso, tá ligado? No final da história, era pandemia, ela morava num apartamento e queria trocar o piso da casa. Eu consegui convencer ela de que era a pior coisa que ela podia pensar em fazer, pela quantidade de incômodo que ela ia gerar para o condomínio inteiro, velho. Tá ligado? Tipo, o que que passa na cabeça de uma pessoa de num prédio arrebentar o piso inteiro e trocar o piso? E aí a dúvida dela não era se ela deveria fazer ou não, era que tipo de piso ela deveria colocar baseado no signo dela. Aí você pensa, beleza, vou encontrar uma resposta para você. Qual é o signo que ocupa a casa 4 do seu mapa natal? Aí você define, velho. Por quê? Porque se for um signo de terra, vamos supor, touro, ou virgem, ou capricórnio, aí é isso. Aí, tipo, Vênus, né? Touro, pode ser um piso de madeira. Virgem, pode ser um porcelanato. Capricórnio, um granito, mármore, tá ligado? Então, assim, você pode encontrar a resposta que você quiser para dar orientação. Mas o que é que motiva o indivíduo a querer procurar por isso, tá ligado? Tipo, por que perguntar isso para mim? Pergunta pro teu marido, que é ele que vai pagar a conta, ou sei lá, tá ligado? Tipo, pergunta para o síndico do prédio, vai não é para mim, velho. Não é comigo que você vai se consultar a respeito disso, tá ligado? Mas. Legal. Tô conversando assim, tipo, senti uma emoção, sabe? De ti, como se eu tivesse, tipo, falando com o ancestral, sabe? Tipo, muito da hora, entendeu? E daí agora tu falou do que a mulher pediu, eu disse, porra, que merda, velho. Tu gastou, sei lá, independente do que tu, se tu tem dinheiro ou não, mas tu tá num momento ali que tu pode pedir tanta coisa elevada, tanto um desperdício do teu tempo também, né? Então, mas véio, é isso. Eu tô aqui para isso, né? Estou à disposição, né? Conte comigo. O que eu puder fazer para ajudar você, eu vou fazer. O seu problema é trocar o piso? Beleza. Você quer o quê? Que eu vá arrebentar o seu piso com a picareta?
Eu vou também, velho. Eu vou. Eu assumo a maldição dos vizinhos. Porque os vizinhos vão jogar maldição, velho. Enquanto você estiver marretando o piso para arrebentar aquela parada, vai ter gente xingando gerações da sua família. Então, é sobre isso, tá ligado? Tipo, o que é que você tá atraindo para sua vida, velho? Fala aí, Ney. Ô, Gaura, mas tem uma parte da astrologia védica que vê as posições que a gente tem que ter na nossa casa, não é? A porta, a janela, tal, coisa e tal, que é bem complicado, né? Não tem muito Vasto. esse negócio do piso, Vasto. mas isso, que depende da posição do nosso mapa também, isso, não é? O mapa vai influenciar, mas o vasto, ele não segue o mapa da gente, não. O vasto segue o território, o lugar. Então, você cria um vasto para um determinado lugar e dentro daquele lugar você vai fazer os arranjos. O mapa natal é o vasto do nosso corpo, que é o Kalapurusha Kundali. Então, Kalapurusha Kundali é o vasto do Jyotish, porque Jyotish e vasto são ciências diferentes. Então, tem vasto, tem Jyotish, tem Ayurveda, então são ciências paralelas que trabalham associadas, mas são independentes. Então, realmente tem. Mas, velho, eu não sou consultor de vasto. Isso não tá na descrição do meu site, tá ligado? Tipo, não é o meu trabalho dizer onde a pessoa vai botar o banheiro, vai botar uma janela, vai botar um pé de arruda, tá ligado? Mas eu posso olhar. Eu posso até, tipo, ir atrás e ver, né? Ó, o que eles escreveu aqui. Quer complementar, Neide? Falar mais alguma coisa? O Chris colocou aqui, né? Uma vez a pessoa disse para ele que se ele confia em Deus, ele está sempre protegido. Ela falou isso porque ele sempre gosta de ter proteção, santos, símbolos, e depois disso, ele não liga mais para isso porque confia e acredita em Deus. Concordo, concordo completamente, mas para mim, a representação é muito importante como uma forma de biofeedback também. Então, você pode ver, a minha casa é cheia de imagem, é cheia de coisa. Eu uso Kant, eu uso Sika, eu tenho várias tatuagens devocionais, eu gosto de ter livros devocionais pela casa. Agora, eu não tenho mais Tulasi, porque é muito difícil manter Tulasi viva aqui no inverno, elas morrem porque é muito frio. Mas eu sempre tinha Tulasi. Mas isso é individual, isso é de cada um. O que eu penso é, essas representações, elas vão criando impressões sanskaras que vão me ajudar numa próxima vida a reconhecer esses sinais. Então, pensando, né, toda representação que eu trago para mim vai impregnando, vai carimbando o meu inconsciente no plano material, mas vai criando uma impressão kármica que a minha alma vai levar para uma próxima vida. Então, eu confio em Deus, eu confio na proteção divina, mas toda vez que eu vou para São José dos Campos, toda vez que eu vou para São Paulo, toda vez que eu vou fazer uma viagem mais longa, eu faço uma recitação de mantras antes de começar a dirigir, na estrada já. Quando eu estou saindo de casa, eu pego uma florzinha, eu tenho um Hanuman dentro do carro, coloco uma florzinha para Hanuman. Eu tento invocar a presença dessa proteção, mesmo confiando em Deus. Eu sei que no dia que eu esquecer de cantar o mantra, eu espero que ele vai estar lá pela força do hábito, tá ligado?
Tipo, dizer, pô, hoje ele esqueceu de falar comigo, mas eu vou com ele de todo jeito, só para não perder a viagem. Então, assim, a gente vai criando essas disciplinas. Isso faz parte do sadhana também. Então, vai ter gente que gosta de São Jorge, vai ter gente que gosta de Nossa Senhora. Então, isso vai criando, né, uma impressão kármica positiva. Pétria. Não tem, mas não tem a ver isso com aquela parte que a gente leu no Bhagavad? Até que a gente leu esses dias, que ele fala, né, pra gente prestar oferenda pros semideuses, mas no fundo, é pro cara, né? É pra Krishna. Tipo, eu acho Sim, que tem um pouco a ver com isso, assim, é como se fosse, tipo, degraus, assim, né? sim, exatamente. E E assim, quando eu canto os mantras para Deus e para Gurudeva. Então, assim, eu canto o mantra para Nrsimhadeva, que é o Deus protetor, é É isso aí. Nrsimhadeva. Então, eu canto o mantra para Nrsimhadeva, tipo, Nrsimhadeva, vamos dar uma volta ali, cuida para que nada de mal aconteça. E Quando eu tenho Nrsimhadeva, pesadelo também, eu coloco o mantra, por exemplo, quando eu aprendi isso, porque eu rezava, né? E não adiantava. Aí, quando eu comecei a cantar aliás, a botar o mantra de Nishimhadeva, é até para as crianças. É muito louco, assim, é muito louco. Resolve, né? É bizarro. é poderoso demais, é surreal, assim. Eu confio demais em Nishinradeva. E aí, para mim, Nishinradeva é um remédio astrológico. Adorar Nishinradeva é um remédio astrológico do meu mapa. E aí, para a gente ter também, né, mais teoria hoje para finalizar. Nishinradeva é o avatar de Vishnu relacionado a Marte. E eu tenho Marte, Gandanta, no meu mapa natal. Gandanta em Leão, na casa 4. Então, isso gera um Mangalik Dosha. Então, para mim, adorar Nishinradeva já protege o meu Mangalik Dosha. E Marte é o meu Marakastana, é o planeta matador do meu mapa. E uma das formas mais prováveis de morte para mim é coração ou um acidente de carro, um acidente de veículo, né? Pode ser moto, pode ser carro. Então, cantar para Nishinradeva, para mim, é uma proteção contra os efeitos maléficos que Marte pode gerar. Então, principalmente quando eu vou andar de moto, quando eu vou andar de carro, eu peço para Nishinradeva proteger e guiar, porque se for para matar, é ele que vai matar também. Então, é melhor que eu já esteja, tipo, trocando ideia com ele assim, porque se for a hora de ir, que seja ele que me leve, que não seja os de Yamaduta. Então, é isso. A gente tem que procurar, dentro da forma de praticar a nossa espiritualidade, uma maneira que seja racional, né, que seja prática e pragmática, mas que não vise também nenhum resultado material. Então a gente sabe, isso é o melhor para mim. Beleza, eu vou fazer, mas não é esperando o resultado, é porque é o melhor. Vai acontecer o melhor como um resultado natural, mas não é o objetivo. O meu objetivo é fazer o que é certo e o melhor. Então, volta para a ideia. Tostines vende mais porque é fresquinho ou é fresquinho porque vende mais? Ué, tanto faz, uma coisa não anula a outra. As duas coisas vão dar bom resultado. Então, é o feedback que você tem, né? E aí a Rafaela colocou. E Shani, Saturno, é um devoto de Nishinradeva. É um grande devoto de Nishinradeva. Mahadeva, Shiva, também é um grande devoto de Nishinradeva. Então, Nishinradeva é uma forma extremamente misericordiosa de Deus, mesmo sendo uma forma irada de Deus. É extremamente misericordioso.
Então a gente tem que adorar com muita reverência e com muito respeito. Galera, ó, a Bhuvana Sundari dizendo que ela canta mantra para as plantas dela. Então é muito legal cantar os santos nomes em voz alta, né? Não precisa gritar, mas falar os santos nomes, porque tudo o que tiver no espectro de reverberação dos santos nomes se purifica também. Então, desde os micróbios, as plantas, os insetos, todos os animais, os seres visíveis e os seres invisíveis também. Beleza, galera? Fico muito feliz. Mais um encontro da gente. Mais uma vez a gente não entrou no assunto que eu tinha separado para ler, mas a gente vai entrar nele em algum momento. Trago mais uma vez o pedido para que vocês continuem estudando, leiam os textos, façam os exercícios, tragam pergunta no grupo, tragam pergunta no encontro da gente, porque é muito produtivo a gente está debatendo e a gente está conversando e a gente trazer isso de maneira prática. A astrologia tem que ser prática, a filosofia tem que ser prática, a vida espiritual é prática. Então, prática, tanto no sentido de ser prático e dinâmico, como prática no sentido de disciplina e regularidade. Então, agradeço demais pela oportunidade que vocês me dão de representar os meus mestres espirituais e o conhecimento transcendental. Todos os méritos e todas as glórias são dos mestres espirituais, são dos gurus, são dos representantes vivos da prática devocional fidedigna e sincera, completamente dedicada e amorosa. Que a gente desenvolva nossas melhores qualidades para poder servir essas grandes almas e que a gente sempre tenha o desejo de se manter em boa associação. Que a gente se encontre muito em breve. Fiquem bem, fiquem em paz, sempre recorram à misericórdia transcendental e sempre reconheçam, né, a necessidade de buscar pelo autoaperfeiçoamento. Vanchakalpatarubhyascha Kirpasindubhya eva cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Om Agyanantimirandasya Gyanagyana Shalakaya Chakshurmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Jai Gurudev, Jai Gurudev, Jai Gurudev. Haribol, galera. Hare Krishna. Bom descanso para Haribo, vocês. querido, boa semana. Para vocês também. Até mais.